Quem já está aqui nos nossos estúdios para bater um papo ao vivo com a gente é o deputado distrital Ricardo Vale, do PT. Ele que é o vice-presidente da Câmara Legislativa do DF. Deputado, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. Satisfação estar aqui com vocês. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Deputado, a gente tem várias coisas para conversar, mas a gente começa justamente tocando num assunto que a gente já trouxe hoje aqui para o ouvinte no jornal Nova Brasil Brasília, que é justamente a situação dos créditos do transporte público. A gente vem conversando sobre essa possibilidade do GDF, de alguma forma, reter ou confiscar, como a gente vem falando, esses créditos, e houve, após muito barulho que foi feito ali na Câmara Legislativa, porque a população provocou uma reunião ontem. Como é que foi essa reunião? O que vocês estão sentindo que pode acontecer aí com essa nova proposta que o GDF está para apresentar para os deputados? Ariane, a reunião foi extremamente positiva. Existe uma preocupação muito grande por conta de alguns usuários, né, do Vale Transporte, que não recarregaram ou que se sente no direito de, a qualquer momento, ter esses créditos de volta. E existe uma vontade do governo, da Secretaria de Mobilidade, de se utilizar desse recurso para o próprio transporte público. Então, o que a Câmara está fazendo é uma intermediação junto ao governo para que o que está muito, assim, eu diria, muitos anos represado, e existe um recurso considerável, mais ou menos em torno de 40 milhões, que desde 2010 ninguém procura, que o governo possa usar também, né, para o transporte. Então a gente está buscando um meio termo ali, que os trabalhadores não fiquem prejudicados, mas que o governo também possa usar para melhorar o transporte. A reunião foi positiva porque a gente começou a construir uma possibilidade de que o governo utilize os créditos de 2010 até 2019, um pouco antes da pandemia, que dá mais ou menos uns 40 milhões, e o restante nós vamos dar um prazo, né, para que o trabalhador vá atrás desse recurso, né, que ele revalide os créditos, que ele possa usar, e se ele não usar no prazo de 2 anos, que também o governo vai lá e se utilize. Não dá para esse recurso ficar de eterno parado lá, sendo que o nosso sistema de transporte coletivo, seja ônibus e metrô, está muito precário no Distrito Federal. Então a gente quer que esse recurso, inclusive, possa ir para o sistema para diminuir o valor da passagem, né? Ou seja, ser utilizado na tarifa técnica, que é um subsídio que todos nós pagamos aqui, né? Se não existisse a tarifa técnica, provavelmente a passagem de ônibus aqui no Distrito Federal já estaria na casa de R$12, R$13. Então a gente quer que esse recurso vá para a tarifa técnica para diminuir um pouco mais o custo dessa passagem. Que hoje o que acontece é que o DF paga metade da passagem e o usuário paga a outra metade. Mais ou e aí menos se isso. aumentaria um pouco o índice pago pelo GDF para que a população pagasse um pouquinho menos. Isso. O que o governo fala, o que o secretário de Mobilidade fala, é que quanto mais usuários, mais o preço da tarifa técnica vai diminuindo, o preço da passagem tende a diminuir. Então, com esse montante, a gente quer que ele vá para a tarifa técnica para diminuir esse custo. As passagens aqui estão muito altas e, evidentemente, melhorar o sistema no que for possível. Não está bom, a população tem reclamado muito da poucos ônibus, né, dos horários que são ofertados. Então é preciso que a Secretaria reveja isso, reveja os horários, reveja a quantidade de ônibus e que melhore o sistema. São quase 1,7 bilhão por ano de subsídio para a tarifa técnica. A gente deveria ter um transporte melhor aqui no Distrito Federal. Deputado, bom dia, bem-vindo à Nova Brasil FM. O senhor já antecipa, então, aqui para o nosso ouvinte da 97,5 uma questão importante, que é uma alternativa ao que está apresentado até aqui. Então seria, os recursos de 2019 para trás seriam usados pelo governo, é isso? Isso. E daqui para frente se daria um prazo de 2 anos. Isso. Ok. É isso. Na segunda-feira a gente quer fechar esse acordo com o governo, tá, com a Secretaria de Mobilidade. A gente acha justo isso. Não, aquilo que eu falei, não dá para o governo se utilizar de um direito que é do trabalhador, mas também não dá para ficar de ad eterno esse recurso lá, né, parado,
sendo que muita gente não vai recorrer mais. E lembrando que esse dinheiro não pode ser sacado, né? Não é um cartão de débito, não é isso, deputado? Verdade. Não, não pode. É um dinheiro que você colocou ali para usar para o metrô e para o ônibus exclusivamente. Se você não usar, esse dinheiro vai ficar lá parado. Né? Então, esse prazo, ó, a proposta que está sendo desenhada, então, é de 2019 para trás. Então, o cidadão ficou 2019, 20, 21, 22, 23. 5 anos sem usar esse valor. Isso. E ele vai poder ter 2 anos para usar, recarregar esses créditos e poder utilizar. Uhum. Se daqui 2 anos eles não fizerem nada, aí a gente acha que esse recurso tem que ir para o sistema de transporte. E me parece mais justo, Bem né, Ariana? razoável. A gente vinha conversando sobre isso, né? Porque aí você está sinalizando à população essa nova regra, né? Você está dando transparência, você está informando como vai ser. E aí nós vamos fazer uma campanha, seja o governo, né, e seja a Câmara Legislativa, uma campanha para que os trabalhadores procurem o seu direito, que retire esses créditos. Tem 2 anos para retirar, né, para usá-los. Se não fizer, aí é porque realmente não está mais interessado, enfim. Sim. E aí... Às vezes mudou de cidade, né, deputado? Devem ter vários casos, vários né? casos. Diversos Esqueceu, aí. não utiliza mais ônibus, não tem mais interesse, enfim, está em outra. E aí a gente tem vários casos, é difícil você identificar. O importante é dar o prazo, caso não procure, não reclame, aí tem que jogar no sistema mesmo de transporte. Deixa eu aproveitar esse assunto, deputado, para fazer uma pergunta ao senhor, que é a seguinte. A gente viu ontem, sentados à mesa ali, deputados de diversos partidos e espectros ideológicos. A gente está vindo de um país com muito acirramento político nos últimos anos, sobretudo nas 2 últimas eleições gerais, e a gente vê na Câmara Legislativa, me parece de longe, de fora, a gente jornalista, às vezes o nosso ouvinte, que a Câmara Legislativa consegue, bem ou mal, ser um lugar onde pessoas com ideologias muito diferentes convivem muito bem. Vocês conseguiram eleger o Wellington Luiz, presidente da Câmara Legislativa, o senhor como vice na chapa, numa votação histórica e unânime, não é isso? Se eu me engano se eu estiver errado, mas foi uma votação unânime pela primeira vez na história da Câmara Legislativa, e você tem ali gente do PSOL junto com gente do PL, discutindo os assuntos que interessam a cidade. É esse o sentimento? Esse meu sentimento está correto, deputado? Vocês são um lugar ali, vocês são uma Câmara Legislativa que consegue conviver com as diferenças, digamos assim? O que hoje já é muito na política, hein? É verdade. Assim, felizmente, o nível da representação política aqui no Distrito Federal melhorou muito. Eu já fui parlamentar de 2015 a 2018 e era uma Câmara Legislativa muito ruim, né? Tinha pouco diálogo, eram deputados que não tinham muito compromisso, né, não conheciam a cidade, não tinham muito interesse em resolver os problemas, não dialogavam muito pouco. E, para minha surpresa, eu estou muito impressionado, né, com esse nível desses parlamentares. E são de várias correntes políticas, ideológicas, enfim, mas que dialogam, que procuram se entender, procuram dialogar. Eu estou gostando muito do que eu estou vendo, né? Mesmo a gente tendo divergências, e isso é natural, políticas, ideológicas, de encaminhamento, mas que bom que tem, é uma né, Câmara que dialoga. Eu acho que dessa vez a sociedade do Distrito Federal escolheu bem, escolheu melhor. É claro que ainda está cedo para avaliar, né? A gente está se conhecendo agora. Eu, como já fui parlamentar e estou nesse meio político há muito tempo, já conheço vários deles, mas tem sido uma surpresa agradável o nível, né, dos parlamentares, das deputadas e deputados na Câmara Distrital. Agora são 8h44. A gente está conversando ao vivo com o deputado distrital Ricardo Vale, ele que é o vice-presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Deputado, queria que a gente falasse um pouquinho sobre a CPI dos atos antidemocráticos. Todas as quintas-feiras, né, desde a última, estão acontecendo as oitivas. A gente tem acompanhado daqui o avançar dessa CPI. Como é que está a expectativa para esta semana? Deve acontecer ou não deve acontecer a fala do ex-secretário Anderson Torres? O que tem acontecido nos bastidores para que esse depoimento aconteça? A gente conversou essa semana passada, melhor dizendo, com o deputado Chico Vigilante, e ele falava da importância desse depoimento do Anderson Torres. Eu acho que é um sentimento de toda a sociedade. Primeiro, eu acho que foi extremamente importante a Câmara Legislativa abrir essa CPI. Né? Não dava para a gente fazer de conta que não aconteceu nada aqui. Foi extremamente grave aqueles episódios, aqueles atos antidemocráticos. E a Câmara dá uma resposta para a população do Distrito Federal, abrindo essa CPI.
A gente sabe que a CPI começa de um jeito e não sabe como ela termina. Eu espero que ela cumpra o papel que quem estiver sendo convidado, né, a fazer seu depoimento, que fale. Eu acho que o ex-secretário, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, tem um papel importante de dizer o que aconteceu naquele dia. Ele era ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Depois o governador Ibanez convidou ele para ser o secretário. Mal ele assumiu aqui, ele viajou, foi embora e não estava naquele dia aqui. E ele é peça-chave, né, para dizer o que aconteceu. A gente espera que ele fale, que ele, pelo menos dessa vez, ele assuma, né, um papel de relevância para o povo do Distrito Federal, para o povo do Brasil, e conte o que aconteceu ali. Se foi apenas um descuido ou se foi uma coisa orquestrada mesmo, uma coisa para um ato, né, para tentar derrubar a nossa democracia, para tentar derrubar um governo legitimamente eleito, que foi o governo Lula. E a gente espera que a CPI faça um papel importante, que possa realmente a gente entender o que aconteceu ali, para punir, né, quem for culpado, inocentar quem for inocente e, sobretudo, que nunca mais aconteça esse tipo de coisa aqui no Distrito Federal, né, e no país. Tentar derrubar o nosso regime democrático, a gente não pode permitir, pode ser alguma coisa dessa. Deputado, a defesa do Anderson Torres tem trabalhado para ou que ele não compareça à CPI dos atos antidemocráticos na Câmara Legislativa, ou então que ele possa permanecer em silêncio diante das perguntas dos senhores deputados distritais. O senhor, então, defende que o Anderson Torres precisa ir, precisa falar. Ele tem que ir, ele tem que falar, ele precisa ajudar, né, a gente entender o que aconteceu. Ele tem que... Dessa vez, assim, a gente acompanhou a gestão dele como ministro, foi muito ruim. Ele foi muito mais um defensor do ex-governador, do ex-presidente, do que um ministro da Justiça. E ainda vindo para o Distrito Federal, voltando a ser secretário de Segurança aqui, ele foi extremamente negligente, irresponsável, viajou. A gente estava naquele momento de muita tensão ainda. Então, que ele fale, né? E se ele não falar, é porque ele tem alguma coisa a esconder. Porque quem não deve, não tem, como diz o próprio deputado Chico Vigilante, eu vi a entrevista dele, ele tem que falar para o bem da nossa sociedade, para o bem do povo do Distrito Federal e para a nossa democracia. Se ele é um democrata, ele deveria falar. Se ele não vai esconder, é porque ele tem algo a esconder que vai comprometê-lo ou comprometer quem participou aí juntamente com ele desses atos. O governador Ibanez Rocha amanhã completa 2 meses afastado do Palácio do Buriti, deputado Ricardo Vale, e dentro desse prazo de 90 dias que o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, determinou. Como é que está a expectativa na Câmara Legislativa em relação a esse assunto? O Ibanez volta no dia 8 de abril? Olha, vai depender do Supremo. Eu acho que a gente precisa confiar na nossa justiça. Eu achei correto as primeiras medidas que o Supremo tomou ali no dia 8. Eu estou achando correto esse monte de prisão que está sendo feito. Eu acho que foi necessário afastar o governador. Agora, existe um problema aqui no Distrito Federal, né? A gente tem um governador afastado, tem uma governadora interina e fica um vácuo. Não é a mesma coisa. O Supremo precisa acelerar esse processo, né? Ele não pode... se tem elementos para que o governador Ibanez continue afastado, ele tem que colocar para a sociedade que o Ibanez deve. Se não tem, é que o governador volte. Porque é muito ruim, a cidade acaba ficando meio que parada, né, sem um governador de fato. A governadora em exercício, Celina, tem feito um bom trabalho, tem se movimentado, mas não é a mesma coisa. Ela não é a governadora eleita, né? Quem é o Ibanez. Então eu gostaria que o Supremo, pensando um pouco no Distrito Federal, né, na nossa sociedade, tem muitos problemas nessa cidade para ser resolvido, que ele tomasse uma decisão, né, mais rápida. 2 meses já deu para levantar muita coisa. Né, já deu para levantar muita coisa. Essa é a minha avaliação. Mas a gente tem que conversar, tem que confiar no nosso judiciário e eu espero que esse problema seja resolvido o quanto antes. Se o Ibanez tem culpa, participou disso, que ele seja punido e cumpra a pena. Se ele não
não participou, se ele foi apenas negligente ou se descuidou, ou confiou demais nesse anteinstrutor, que ele volte logo a governar o Distrito Federal, porque ele foi eleito para isso. Agora são 8h51. Deputado, a gente está num mês importante, o mês da mulher. Amanhã a gente tem o Dia Internacional da Mulher. Muitas pautas começam a surgir nesse sentido. E a gente tem, ao mesmo tempo, aqui no Distrito Federal, um cenário de que no dia 7 de março de 2023, a gente já teve 8 feminicídios registrados. A gente tem muitas mulheres morrendo em diversas regiões daqui do Distrito Federal. E a gente tem acompanhado, por um lado, uma força-tarefa sendo feita, encabeçada pela Secretaria da Mulher, para tentar, de alguma forma, frear o avanço desses casos de feminicídio. O que pode ser feito, deputado? O que pode sair da Câmara Legislativa ou o que já está saindo para que a gente reverta essa situação e acabe com essa lógica de contar números a cada nova semana e falar de novo dos órfãos do feminicídio, das mulheres que estão morrendo, especialmente nesse mês de março? Então, nós estamos vivendo um momento muito triste da nossa história, né? As mulheres têm sido vítimas de muitos tipos de violência, principalmente violência doméstica. De 2015 a 2018, eu tive a honra de presidir a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa. E já naquele momento, eu acompanhava o crescimento do número de feminicídios aqui no Distrito Federal. E já acompanhava assim, a quantidade de violências que as mulheres vinham sofrendo. E passado aí mais 4 anos, né, que eu acompanhei até 2018, a coisa só aumentou, né, e vem aumentando. Então, se você for pegando assim o histórico, né, de 2015 para cá, a cada ano aumenta mais o número de mulheres vítimas de violência e, consequentemente, de feminicídio, que é eu diria assim, que é o ato extremo, né? O cara chegar a matar a sua mulher, a sua namorada, enfim. É preciso que o Estado, que toda a sociedade se movimente, se mobilize para a gente reverter essa situação. Acho que é missão de todos nós. A Câmara Legislativa, a gente tem apresentado muitos projetos de lei. Eu tenho um de 2016 ou 2017, que obrigava o debate dentro das escolas públicas do Distrito Federal. Valorizar a mulher e combater o machismo desde a escola, para a gente preparar os nossos jovens para no futuro bem próximo eles não serem tão machistas como é a sociedade de hoje, né? Então você vai dentro da escola fazer um debate com as meninas, que elas se valorizem, e com os meninos, para entender que as mulheres têm os mesmos direitos que os homens desde a escola. E, infelizmente, essa lei não entrou em vigor. Eu fiquei muito feliz que a governadora exercício Celina me ligou semana passada e disse que vai regulamentar essa lei essa semana. É uma medida importante, é o que eu falei. Se a gente já tivesse começado lá em 2017 a fazer esse debate dentro das escolas, certamente a gente já teria um monte de adultos menos machistas do que são os adultos de hoje. É uma lei aprovada já, então? Aprovado. Faltando aprovado. Regulamentação. Falta regulamentação. A deputada Celina está levantando a deputada não. Governadora. Foi minha colega lá na Câmara, eu chamo de deputada. Mas a governadora está levantando um monte de leis, né, que possam aí inibir, de uma certa forma, ou diminuir essa onda toda. E outros deputados têm apresentado muitas leis. Também apresentei uma outra que pune no bolso também do agressor de mulher, né, de quem cometer agressão contra a mulher, porque se agride uma mulher, acaba movimentando a saúde, a polícia, depois tem um atendimento psicológico, o Estado acaba gastando. Então, quem vai pagar todos esses custos vai ser quem agrediu a mulher. E por aí vai, tem outros deputados apresentando... Esse projeto já foi aprovado? Tramitou, não? Esse eu apresentei agora. Esse é apresentado agora, ok. Apresentei agora. Okay. A gente quer que o agressor também sinta no bolso, né? Tá. O ato covarde, né, dele agredir uma mulher. E por aí vai, tem outros deputados apresentando projetos. A gente precisa buscar formas mesmo de parar com o próprio Estado, né? A governadora também criou uma frente com várias secretarias, enfim, para
procurar... Força-tarefa aí, chamar de força-tarefa, políticas públicas que possam reverter esse quadro, mas é uma situação muito difícil. E eu tenho dito, a Câmara Legislativa vai fazer uma grande campanha agora, a partir de amanhã, no dia 8 de março, a propaganda institucional dela, que é chamar os homens a ajudar a combater o machismo. Não pode ser as mulheres só lutando contra o machismo. Os homens têm que entrar nesse processo. Né? A gente vê muito denuncie para as mulheres, né? Não conviva com a violência, mas talvez tenha que se olhar para o outro lado mesmo. A Celina tem dito muito, parem de matar as nossas mulheres, né? A governadora tem usado essa frase que é impactante, que é forte, que tem que reverberar mesmo na população de Brasília. São 8 horas e 56 minutos agora, a gente está estourando o nosso tempo. Nós estamos recebendo hoje no Jornal Nova Brasil Brasília, desta terça-feira, 7 de março de 2023, aqui em nossos estúdios em Brasília, o deputado distrital Ricardo Vale, que é do PT e é o vice-presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Deputado, dá tempo de uma última pergunta? Há muito o que fazer em Brasília. O senhor disse isso agora há pouco ao comentar um eventual retorno de Ibanez Rocha ao Palácio do Buriti. O que o senhor elencaria aí? Eu vou deixar o senhor dizer duas coisas, porque uma é demais. Duas coisas que o senhor acredita que devam ser as prioridades da Câmara Legislativa nessa nova legislatura. Eu acabei de receber uma ligação, eu moro em Sobradinho, assim Sobradinho, de um morador pedindo para que a gente olhasse a situação do Hospital de Sobradinho. Os pacientes estavam ontem lá na pediatria, em torno de 5 a 10 horas para ser atendido. Eu estive visitando ali o hospital de base, na gestão do IGES, eu vi aquela situação deprimente da cozinha, né? Uma coisa horrorosa, passei mal lá dentro, os banheiros tudo detonado. Então a saúde pública do Distrito Federal está um caos e a gente precisa fazer uma força-tarefa também para tirar a situação pública da nossa cidade, da UTI. A gestão do IGES não está sendo boa, não foi boa. A gente precisa rever esse modelo de gestão da saúde aqui. Eu diria que esse é o maior problema que nós temos hoje. E o segundo, a gente já conversou um pouco sobre isso, que é o transporte coletivo. A nossa população não está tendo condição de ter a mobilidade adequada para ir trabalhar, voltar para casa, ir para a escola, precisar sair para fazer uma consulta, enfim, não tem ônibus suficiente, está muito ruim, o metrô não está bom. Então esses são os dois maiores problemas que a Câmara, o governo, a sociedade, todos nós temos que nos mobilizar para tirar a nossa população dessa situação. Saúde e transporte público. Aí. Muito bem. Esse foi o deputado Ricardo Vale, do PT, vice-presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Gentilmente aceitou o nosso convite. Deputado, obrigada pela entrevista e seja sempre muito bem-vindo aqui à Nova Brasil FM. Por nada, obrigado. A Câmara Legislativa está à disposição. A gente também fica muito feliz pela oportunidade. Deputado, eu tenho dito a todos que vêm aqui, sejam deputados distritais, sejam integrantes do governo, que o nosso papel aqui é ajudá-los. E a gente ajuda com cobrança, com críticas construtivas, com a nossa fiscalização também dos senhores que têm a missão de fiscalizar. Então a gente vai se ajudando pelo bem da nossa Brasília. Obrigado pela sua presença, deputado. Obrigado.